das emendas? Certinho, foram todos removidos. Obrigada. Mas, bom, mas de qualquer forma o presidente é que tem que deliberar a respeito também, né? Se o presidente entender que não pode... Não, claro, não tem problema, não. Isso é eventuário, né? Isso aí não tem problema.
de vista, que o doutor Ricardo foi adiado, né? Aliás, o pedido de vista é meu, mas a relatoria do doutor Ricardo Teixeira é aquela apelação criminal que a doutora Mônica está vinculada. O senhor já decidiu, tirou de pauta para outra semana do promotor. Dia 21, pois é, foi adiado para o dia 21. Uhum. Esse aqui já foi. O número 2 é a doutora Fabiola. Também pedi de vista a doutora Fabiola. A relatora é a própria doutora Fabiola. É o número 536-0380.45, doutora Fabiola. Sim, presidente. Esse processo nós começamos a votar, teve sustentação oral de ambas as partes, né, das duas partes. É um recurso nominado no embargo à execução de sentença, os embargos à execução de título extrajudicial de uma nota promissória, em que teria sido alegado na origem agiotagem, conexão com outros processos e da reunião, né? A sentença que julgou os embargos julgou improcedente, né? E determinou o prosseguimento da execução e por isso o recurso. Na sessão passada foi arguido pela parte exequente, no caso embargada, que não havia sido seguro o juízo e que, por isso, não teria como se analisar o mérito dos embargos à execução. E foi por esse motivo que eu retirei de pauta para verificar a questão da segurança do juízo. Em análise aos autos, eu verifiquei que houve uma penhora parcial pelo sistema antigo Bansejude, agora é Cisbajude que chama, né? Mudaram o nome, é Cisbajude. Fabiola, só uma questão aqui, desculpa interromper, esse é da sessão do dia 9, é isso? Porque tem alguns aqui da sessão do dia 23. Tá. Não, esse é o último em que o senhor havia participado, que ficou adiado. Esse eu participo, tá? Ok. Isso, exatamente. Bom, enfim, houve uma penhora parcial, né? Com relação, aí eu faço aqui uma fundamentação dizendo que a penhora parcial, ela desde que não seja, obviamente, em valor risório, ela é suficiente para a segurança do juízo e o oferecimento de embargos. O recorrente, a recorrida também alega que houve revelia do recorrente, no caso embargante, porque ele não se manifestou no prazo de 15 dias. Ocorre que o doutor Fernando Moreira Gonçalves, ele imprimiu ao feito um rito sui generis, mesclando questões do CPC e da Lei 9.099, em que ele determinou a citação e intimação para pagamento em 3 dias. Ele não designou a audiência conciliatória, que pelo rito da 9.099 seria o prazo fatal para a apresentação dos embargos, e fixou que, uma vez não respondido, não feito pagamento ou pedido parcelamento no prazo de 3 dias, seria feita a penhora, e aí sim correria o prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos, prazo esse que foi respeitado, então também não tem que se falar em revelia. Com relação à conexão com os feitos que são citados no recurso, a parte alega que se trata da mesma dívida, por isso a alegação de agiotagem, com vários membros da mesma família, e que por isso ele quer a reunião. Eu analisei todos os autos, abri todos os autos que foram, não só os citados por ele, mas os que ele juntou cópia, mas os tão somente mencionados, verifiquei que são partes diferentes, objetos, pelo menos em princípio, diferentes, num são cheques, no outro são notas promissórias contra outro emitente, enfim, são processos que não há como identificar qualquer conexão, são partes diferentes, causas de pedidos diferentes e pedidos diferentes. Então, por isso, realmente não é caso de reunião de processo. Com relação
a arguição de agiotagem, até por conta de todos esses autos que foram analisados, eu vislumbro, no mínimo, uma inquietação. Eu não digo bem uma dúvida, mas uma inquietação de que a exequente, ora recorrida, ela alega que é uma empresa de factoring, e embora nesses autos ela seja uma execução na pessoa física, e assim, ela alega que tem um capital social de 100 mil e está cobrando um valor dessa parente, da recorrente, de 300 mil reais, né? Então, me parece curioso essa movimentação. E, em razão disso, eu vejo a necessidade de dilação probatória para se verificar até que ponto essa alegação de agiotagem é ou não real. E, em razão disso, eu estou cassando a sentença, né, para retornar os autos ao juízo ACO, a fim de que seja efetuada a instrução, o voto. E, no caso, dando provimento ao recurso, né, conhecendo e dando provimento. Ricardo. Entendi perfeitamente. Acompanho Sua Excelência, nobre relatora. Comigo? Acompanha a relatora. Então, proclamado o resultado no termo do voto da relatora, por unanimidade. O próximo O seguinte, eu não participo, doutor, apesar do doutor Ricardo ser deixa eu ver relator, aqui. porque é a sessão do dia 23/2. Eu não sei se a doutora Mônica já participou, já julgou esse mais cedo? Relatoria do doutor Dioran, a doutora A Mônica. relatoria do Ricardo já foi julgada, só o 4 da relatoria do o Dioran. 3 foi julgado, né? Foi. O 3 foi tá. julgado aqui? Do doutor Ricardo foi julgado na hora que a doutora Mônica estava em sessão conosco. Sim, aquele que foi adiantado, tá certo. Então, falta o 4, né? Isso. O 4 é aquele... sim, a doutora Thaís está aí, é aquele que a doutora Fabíola saiu com vista, né, o número 544, 2860.80, né? É o que a doutora Thaís está aqui para acompanhar a continuidade do julgamento. Doutora Fabíola, com a palavra. Bem, nesses autos, eu brinquei com os colegas ontem, eu passei na provenda por 2 vezes. Eu fui cedo pela manhã, e havia uma pessoa lá no estacionamento, uniformizada, semelhante, de máscara, óbvio, não tinha como saber, semelhante ao que consta nas fotos no site. E como eu estava no sentido inverso, não tinha como parar. Eu falei assim, na volta eu paro lá. Retornei por volta de 13h, e não havia mais essa pessoa lá. Chequei a questão da calçada, não há um rebaixamento total da calçada e não há placa de estacionamento exclusivo. Então, tirar dessas dúvidas, que eram questões fáticas que me incomodaram na sessão passada, o meu voto eu não vejo como eu vou acompanhar o voto do relator, que foi no sentido de afastar a condenação, não foi, doutor? Nesse sentido de afastar a condenação de indenização por danos materiais, em razão do furto da motocicleta de uma funcionária da imobiliária nesse estacionamento de recuo de calçada. Fiz uma pesquisa de jurisprudência também e, infelizmente, não achei nada, tal qual o relator havia adiantado em seu voto, não achei nada que fosse indicativo no sentido diverso. O senhor me permitiria uma questão fática? Fática, sim, doutora. O que acontece? Na inicial, essas questões foram levantadas de monitoramento, de guarda, né? E não houve
contestação a respeito disso, e tão pouco essa discussão sobre a natureza, porque se isso tivesse acontecido numa contestação, a autora teria, numa eventual impugnação, uma oportunidade de chamar um tabelião, ir lá, estacionado, e o próprio doutor Ricardo, naquele dia, ele falou, não, eu já fui lá, já estacionei, ele fez essa contraprova de um fato que não teve a oportunidade da autora nem se manifestar. Isso eu vi até como surpresa, no dia do julgamento, essa natureza jurídica ter sido levantada, porque se a gente for ver na contestação, não tem nada falando sobre isso, e aí não deu a oportunidade para a autora, na impugnação, fazer nenhuma contraprova disso, né, de ir lá com um tabelião, de mostrar, de trazer jurisprudências, de demonstrar que aquilo, até pegar a certidão de matrícula do imóvel, porque se o senhor for ver, lá não é uma calçada, lá tem um recuo. Se a imobiliária quiser passar um muro ali, fechar e construir, ela pode fazer, porque não é pública, ali é uma área privativa da imobiliária, né? Então, assim, se a gente tivesse tido essa oportunidade na hora, se o pessoal tivesse contestado, falasse, não, é uma área pública, eles tivessem trazido na contestação, a autora na impugnação teria a oportunidade de trazer todos os elementos para trazer esse convencimento para os senhores. E aí a gente não teve essa oportunidade, porque isso... Assim, eu olhei, doutora, eu entendi, doutora, tá, eu entendi, eu estou falando já na condição de relator, com muito pesar, de fato, que a gente sabe como que funciona essa questão. A doutora Fabíola também estudou mais a fundo essa questão e viu que essa questão ela tem uma série de normas que regem, cada município é diferente, tem algumas normas as normas municipais que regem para definir essa questão e regulamentar essa questão das calçadas, desses recuos, etc. Aí, aonde que a gente vai buscar subsídio? Onde que a senhora deu o fato. Nós estamos aplicando o direito. O fato, olha, eu estacionei na calçada, né, ali na frente, no estacionamento. Olha, o fato é esse, e foi furtado a moto ali, né? É de responsabilidade ou não? É claro que eu tenho que aplicar o direito, mas não necessariamente eu tenho que me utilizar dos argumentos e fundamentos fincados na defesa. Eu posso me valer de outros fundamentos para falar, olha, o bom direito não acode à pretensão exordial. Onde que eu fui buscar esse subsídio? No STJ. Né? Infelizmente, o STJ, até porque é muito comum, né? É muito comum este recuo aí dessas calçadas, estacionamento em calçadas, etc. É claro que a gente sabe, eu até brinquei que a doutora ficou preocupada com essa questão, porque a gente está julgando aqui um caso que podem vir vários outros, né? E a gente, na jurisprudência, tem vários aí. E o fato é que a doutora Fabíola até brincou, falou assim, olha, fazer uma inspeção judicial, claro que não é, porque não teve nos autos, mas, assim, a experiência comum, a gente olha. O doutor Ricardo também chegou a falar isso na sessão passada, que costuma estacionar lá. Normalmente eles falam, olha, isso aqui é privativo, olha, isso aqui é da loja, não estaciona aqui não, está sujeito a guincho, etc. Lá nenhuma placa de sujeito a guincho tem, né? Não tem. E poderia dar a impressão que, no máximo, né, no caso aqui é tão específico, poderia dar a impressão ali, no caso, que aquela configuração, por ter um guardinha e etc., e câmera, tal, poderia dar a impressão, como mais do que um chamativo, a segurança para o consumidor de que ele estava garantido entrando ali, que ele estava em segurança. No caso, nem consumidor era. Ela não é consumidora. Né? Ela é uma funcionária que estava ali. Uma funcionária que foi de moto naquele dia, né, e colocou a moto dela ali. Então, a questão é bem específica. Não é falar, a consumidor foi enganada, ela foi atraída para usar os serviços, e no caso, a prestadora de serviço, seria imobiliária, auferiu vantagem e lucro, inclusive, em cima disso, e ela teve um prejuízo. Quer dizer, não é o caso. Então, foi o conjunto da obra que me levou a tomar aquela decisão. Eu sei, e não é desconhecida para mim essa tese levantada, e muito bem levantada, muito bem colocada pela doutora Thais agora. Ou seja, de fato, a provenda não
ela não sedimentou, ela falou em passant, mas ela não sedimentou a defesa dela em cima deste ponto que eu me acudi para dar provimento ao recurso dela do STJ, porque essa questão ela é muito recorrente, esse estacionamento em calçada. Foi realmente com, digamos assim, com uma margem um pouco de dúvida, até porque a situação ela é tormentosa mesmo, mas a gente quer definir algo aqui para a gente orientar, né, os julgados doravante, ou seja, calçada tem como que esse estacionamento, embora não seja interno, ele pode configurar, de certa forma, uma vantagem para o consumidor, um atrativo, imbuiu no consumidor a ideia de que ele estava ali seguro e que para entrar tem um atrativo ali, como tem nos supermercados, etc. Né? Cada caso é um caso. E ali, pelo que a gente viu, não parece tratar de um estacionamento privativo, parece mesmo que era uma calçada, é público, qualquer um chega, estaciona, volta, sai. Então, atribuir ali uma responsabilidade, qualquer um que chega ali, para uma responsabilidade de guarda, né, para a imobiliária, me parece que não está em sintonia com a jurisprudência adotada pelo STJ, que eu faço citação lá no meu voto. Só isso, mas inclusive até, se fosse um consumidor, etc., ali, eu ficava até muito mais em dúvida, mas não vai nem aqui uma questão de retalhar e favorecer quem quer que seja, não. Eu tentei aplicar aqui a jurisprudência hoje dominante, né, orientada pelo STJ, nesse sentido, doutora, foi só isso. Né? Não, excelência, entendo, só que assim, a gente só não teve a oportunidade de fazer uma prova, né, nós definitivamente não tivemos, porque a doutora passou na porta, mas a pessoa podia ter ido num banheiro, podia estar almoçando, né? Então, assim, a gente não teve uma oportunidade de fazer uma prova efetivamente robusta, porque na inicial, a gente fala, tem guarda, eles não contestam, em momento nenhum eles não contestam, né? Então, assim, é só esse ponto, mas, obviamente, né, eu respeito o entendimento de vossas excelências, né, são muito... inteligentes, perspicazes, mas é porque naquele dia que a gente conversou, foi até um debate bastante intenso, né, depois eu fiquei refletindo também, eu falei, gente, mas peraí, eu não tive a oportunidade de, pelo menos, mostrar um contrário disso, né, de vários dias, de levar um tabelião, que é uma pessoa com fé pública, porque se isso tivesse no processo, a gente já teria providenciado fazer uma prova, né. Então, é só essa situação. É só a questão do precedente, eu fico muito preocupada. A tese da senhora é muito atrativa. Mas aí é fático, excelência. Não é jurisprudência defensiva que eu estou querendo formar aqui. Ok. Mas, assim, mas a tese ela é realmente muito atrativa. Uma tese, digamos, interessantíssima, né? Mas, veja bem, recuo de farmácia, por exemplo. Toda farmácia tem, né? Toda farmácia tem aquele estacionamento na frente. Estou aqui abrindo o debate. Você já pensou? Não tem ninguém ali. Você entra, coloca. Eu já fui em estabelecimentos vizinhos, a farmácia, coloquei na frente da farmácia. Falei, olha, isso aqui não é seu, não, está na calçada. Isso aqui eu posso estacionar. Alguém que é minimamente esclarecido, ele fala, chama o seu guincho, então, porque aquilo está na calçada, isso aqui é público. Não é seu, né? Deixo lá e saio. Quer dizer, então, aí mesmo assim... aí, excelência, que tá. Eu não pude fazer prova disso, porque essa discussão... Sabe por quê? É neste ponto que a tese de Vossa Excelência é interessante. É um ponto só, porque se eu pego a matrícula do imóvel, aquela parte que a gente está ali, ela não é calçada, ela é um recuo, ela faz parte do imóvel da imobiliária. Se ele quiser passar um muro ali e construir, a calçada dele continua. Então, não é público. Se eu tiver... Presidente, o senhor me desculpa, eu nem sei se eu poderia estar falando, desculpa. Não poderia, mas é uma questão tão instigante, que eu estou aqui no espaço, porque todo mundo aprende com todo mundo, ninguém é o dono da verdade. A gente tenta aproximar o mais
o mais possível do bom direito, entregar a prestação adicional de forma segura e mais justa possível, né? Mais justa possível, né? Eu não posso também atribuir uma eventual falha da defesa, que não fincou muito, para prejudicar a parte, sendo que eu tenho a consciência de que o melhor direito não é aquele defendido por ele. Não, então, assim, dá-me o fato que eu te darei o direito, né? Então, a regra é essa. Doutora Fabíola? Sim, presidente. É o seguinte, eu fiz uma análise, como eu havia, nós discutimos isso muito, doutora, no nosso grupo. Então, eu fiz uma análise de legislação. Para que seja autorizado, realmente não é calçada, chama estacionamento de recuo de calçada, né? Tem que ser feito um pedido de autorização na prefeitura, tem que ser averbado e, de fato, como a doutora disse, faz parte do imóvel da imobiliária, no caso ali. Assim como a calçada faz parte. Tanto é que, se você não fizer a calçada, o meio-fio, você pode ser multado pela instituição. Só que isso não tira o caráter de publicidade, vamos colocar assim, de ser público, do estacionamento de recuo de calçada. Há um debate muito grande nesse sentido. Eu verifiquei pelas CDLs, justamente dizendo que eles teriam o direito de colocar o uso exclusivo e tudo, mais a definição do poder público e da jurisprudência. Isso aqui eu estou falando o que é a ressalva de entendimento. Eu até penso como a senhora. Se ele coloca, mas é o que é determinado por lei, é que não é privativo, é que é público. Entendeu? E aí tem alguns detalhes que têm que ser observados quanto ao tamanho do rebaixamento do meio-fio, que pode ou não fazer um diferencial se é público ou se é privado, tendo em consideração, como o doutor Joran falou, o consumidor. Entendeu? Porque se eu chequei lá, o rebaixamento lá não é integral da calçada, ele é pontual, tem trechos de rebaixamento. E, tecnicamente, para que seja público, ele tem que ser totalmente rebaixado, ao longo de toda a calçada. Inclusive, a legislação diz que, ao fazer o rebaixamento de toda a calçada, o dono do estabelecimento, ele priva o público de estacionar ali, porque a calçada é rebaixada. Então, a partir do momento que ele priva aquele estacionamento de recuo de calçada, é público. Ele não pode colocar essa questão de privativo. Por isso que eles fazem aqueles rebaixamentos pontuais e não integrais. Mas, nesse caso específico, como não se trata de consumidor, não tem placa de exclusividade, não tem uma pessoa vigiando, eu fui lá, doutora, justamente para eu ficar tranquila em fazer o que estou fazendo agora. Não foi inspeção, eu fui para verificar, porque nas fotos não era possível ver se tinha uma placa. Então, eu fui lá para isso. Então, não tem uma ata notarial que a senhora pudesse fazer que pudesse ser mais fidedigna do que eu vi com os próprios olhos. Entendeu? Então, eu acompanho, só colocando, eu acompanho o relatório. Também, sim. Doutor Ricardo Teixeira? Eu fico daquele jeito mesmo. E louvo a iniciativa da Nobre Divergente e que acompanha Vossa Excelência. E uma questão, não deixo de registrar, a questão de ser empregado, que não é um consumidor. É algo que também tem que ser repensado realmente, que de repente, até por essa razão, talvez o recurso realmente deveria ser improvido nesse fundamento dela ser a pessoa ser empregada. Aí, nesses termos, realmente, se for discutir essa questão, porque ela está buscando provimento. Nesse caso, ele deveria ser provido, porque realmente você ventilou e eu gostei de ouvir isso. Que, na verdade, ainda mais que ela não é empregada, ela não é consumidora, ela é um empregado. Então, por esse prisma, talvez nos levasse a improvir o recurso realmente. Mas eu fico vencido, tal como antes eu expus. Muito obrigado. Então, só para ficar claro, Vossa Excelência, então, vota pelo desprovimento do recurso, né? Porque os senhores, no caso... eu estou reformando a sentença, eu estou dando provimento ao recurso. Pois no caso, eu faria o meu é pelo desprovimento.
Para manter a decisão. Ah, sim, está certo. Manter a decisão. Então, com maioria de votos, né, vencido o doutor Ricardo, com maioria de votos, fica recurso conhecido e provido nos termos do voto do doutor relator. Muito obrigado, doutora Thaís. Parabéns Obrigada, excelências. pelos esclarecimentos e pelo brilhantismo da sustentação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e assim encerramos, né, aqui a pauta de hoje. Vamos encerrar a gravação, doutora Anne? Recording stop.